beber. Amém? Amém. O obreiro deve evitar comentários desnecessários na presença dos filhos menores, dos problemas, aflições ou frustrações que porventura possam acontecer no seu ministério. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 4. Se alguém puder ler para mim, eu agradeço. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 ao 4. Está escrito aqui, mas vamos abrir. 1 Coríntios 4? Isso, versículo de 1 ao 4. Pode ler? Espera aí, só para só achar. Pode. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Versículo 1 diz assim: porquanto todos devem nos considerar dispenseiros de Deus, né? Como é que é a tua versão aí, William? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso aí. Que os homens nos considerem como ministros. Só para voltar aquele papo do ministro. Todo mundo lembra que é o ministro aí? Não? Então, vou te dizer. Lembra aqueles barcos romanos que tinham, os caras atravessavam lá para tomar tudo, aqueles maneiraços, e aí tinha um cara que ficava lá em cima dizendo, cara, a terra está lá do outro lado lá. Aquele cara que estava lá em cima apontando onde estava a terra não era o ministro. Tinha um cara que ele ficava organizando o pessoal que ficava no convés. Aquele cara ali que estava ali em cima organizando o pessoal que estava no convés não era o ministro. Tinha um cara que limpava, aquele cara que limpava, ele não era o ministro. Mas tinha um cara que ele ficava na escada, falando assim, rema mais forte ou rema mais fraco. Aquele cara ali da escada não era o ministro. Tinha um cara que ficava lá embaixo, e aí mandando a galera remar mais forte, ou mais para a direita, ou mais para a esquerda. Ficava no meio daquela galera que estava remando. Aquele cara ali não era o ministro. O ministro era o cara que remava. E se não fosse pelo ministro, o barco não chegava. Só que se o ministro não remasse de forma uniforme, o barco ia ficar rodando em cima e não ia chegar onde precisava chegar. Então, quando os ministros eles remavam de forma uniforme, o barco chegava na direção que chegava, e muitas das vezes as pessoas nem sabiam quem era o ministro. Quem era o cara que remou para chegar até aqui? Não interessa, mas o barco chegou. Pessoas precisam te ver como uma pessoa que vai fazer o barco chegar lá do outro lado. Se tu vai aparecer, Edmilson, no culto ou não, não interessa, o culto foi. O evento fluiu, pessoas foram alcançadas. Foi fazer um evento, Raíssa, na rua evangelismo. Quem é você para dar as pessoas lá? Alguém te conhece? Não, mas pessoas foram alcançadas por aquilo que você levou. Isso é ser um ministro. De fazer com que chegue a mensagem de Deus onde ela precisa chegar. E mais do que ministro, pessoas precisam te ver como dispenseiro. Vocês sabem quem era o dispenseiro? O cara que ficava com a chave na mão dentro da casa do Senhor, responsável pela dispensa. Era ele que sabia qual alimento precisava ser servido naquele dia. Era ele que sabia a medida do alimento que precisava ser servido naquele dia, dependendo da quantidade de pessoas. Pessoas precisam te ver como pessoas que levam o que precisa do reino e pessoas que alimentam. Chega um montão de gente perto de você e fala assim, cara, hoje está muito ruim para mim. Você fala assim, cara, hoje eu li uma palavra lá em casa. Aquela porção que você leu, que Deus te deu, era a porção diária que pessoas precisavam para se alimentar naquele dia. E você, como um bom ministro que vai levar a palavra e dispenseiro, dono da chave, que vai abrir e vai falar assim, toma, se alimenta aí. Pessoas precisam te ver. E agora, se o ministro, ele abrisse aquele armário e tirasse comida podre, e cozinhasse e desse para todo mundo comer, o que aconteceria? Ficam doentes. Pessoas ficariam doentes, passariam mal por causa do ministro que tinha a responsabilidade de trazer a comida boa e liberar, e não liberava, trazendo para a nossa família. Você precisa ser esse ministro, você precisa ser esse dispenseiro.
Coisas boas precisam entrar na sua casa. Claro que vai ter problemas e você vai debater com a sua esposa em momentos oportunos. Às vezes você chega dentro de casa, aí chega, o exemplo, o Renato, você, o Wagner e a Alice. Aí você, pô, Alice é pequenininha e tudo mais. Aí você começa a falar mal de alguns irmãos, de alguém específico que você é chateado, falar, aquilo vai entrando dentro dela. Daqui a pouco a Alice não fala com o irmão, e tu não sabe nem porquê, tem raiva do irmão, de tanto você falar. Você e o Wagner falavam tanto perto dela sobre aquilo, e hoje ela tem raiva, ela não sabe nem porquê, mas entrou no coração dela. No lugar de você edificar e falar assim, fulano, meu irmão, pastor Zé Carlos é um cara bom, cara. Ele nos ajuda na igreja e ela ficar feliz, porque se a minha família gosta, eu vou gostar também. Agora, se a minha família não gosta, eu vou gostar? Quem trouxe o alimento ruim? O dispenseiro. Repete comigo, dispenseiro. O dispenseiro. Tem a responsabilidade. De trazer o alimento certo. Na porção certa. No momento oportuno. Glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, estava gravando. Vamos lá aí. O obreiro da sua igreja. Henrique, posso fazer uma colocação? Claro, por favor, faço questão. Dentro do que a gente passa na igreja, eu fiz uma reunião com o obreiro lá e estava falando assim, como que as pessoas lá fora sabem das coisas ruins que acontecem aqui dentro da igreja, se o diabo não revela, se eles não estão. Então, porque alguém daqui comenta lá fora o que dá ruim. Porque o que dá bom dentro da igreja, claro que o cara sabe porque a gente publica na rede social. A gente não vai publicar na rede social um ensaio desafinado. Mas quando está legal, a gente até grava, só não publica quando deu ruim. Então, como que quem está lá fora consegue saber o que deu ruim aqui dentro? E aí, como você fala aqui da casa, por que muitos maridos não se convertem? Por que muitos filhos não se convertem? Por que muitas esposas não se convertem? Porque às vezes o comentário em casa é daquilo que não foi legal aqui dentro. E sempre vai ter uma coisa que não vai ser legal aqui dentro. Porque aqui não tem anjos, aqui são pessoas. Quando tiver pessoas, sempre vai ter um que vai gostar, outro que não vai gostar. Só que o dispenseiro, como você falou, é o porta-voz, cara. A igreja é conhecida através de mim. Quem não vem à igreja. Eu sou a estrela da alva lá fora. As pessoas dizem, pô, não tem muitos de nós aqui, muitas das vezes já falando assim, para ser crente igual a ele, eu prefiro ficar no mundo tomando minha cerveja. Então, hoje eu sou esse cara. Hoje eu sou esse cara que alguém tem que olhar para mim e dizer assim, pô, quero ser igual a ele, porque ser cristão igual a ele lá não quero. Entendeu? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem um provérbio, um jargão popular, que não é um verso, dos mais antigos, que diz assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Só que isso não cola para o reino. Não existe faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Faz o que eu mando e faz o que eu faço. Porque se eu não dou exemplo, então está errado. E o cuidado de falar na frente dos filhos é porque a fé dos filhos e a fé dos familiares é construída através do meu testemunho. Eu sou o porta-voz. Então tem causas na igreja, porque a igreja tem pessoas que são coisas que a gente precisa resolver aqui. E por último, a gente tem que entender que a igreja, ela só entra da nossa porta para dentro com a nossa permissão. Você não tem que levar a igreja para a tua casa, entenda. Você traz a casa para a igreja. A igreja é você. Essa igreja move. Agora, os assuntos administrativos da igreja, para quem está na igreja, quem está na eclésia, para quem é tirado para fora. É isso? A minha filha faz um curso de. Minha filha se formou psicóloga. Então, ela traz para mim alguns pontos da psicologia, mas eu entendo, ela é psicóloga. O CRP dela, não pertence àquilo ali. Então, existem pessoas que eles vão saber da igreja algumas coisas que são limitadas a eles. O que serve para quem está fora da igreja? O que edifica aqui dentro.
Quando ele quiser saber o que não edifica, ele vai ter que estar preparado para fazer parte dela. Por que a gente suporta os problemas da igreja? Porque o Espírito Santo está em nós e nos ensina que aqui é um local diferenciado, porque aqui a graça, o espinho na carne não é tirado, mas a graça nos faz suportar. Que a gente chega em casa, às vezes os problemas são os mesmos. O pastor ministra para a gente e ministra sobre a nossa vida. Só que a nossa família às vezes ainda não muda. Mas o que mudou? Qual o propósito de Deus? É mudar primeiro a sua família? Não, é mudar você, para você saber tratar a sua família. Então, reportar para a família um problema que é da igreja é ser traidor da igreja do Senhor. E aí, como obreiro, que não tem que se envergonhar, de maneira de ver a palavra da verdade, é dispenseiro, como o pastor colocou, a gente precisa ter muito esse cuidado. Lá na igreja, a gente passa várias vezes por isso, por pessoas da família que chegam para a gente e dizem assim: pastor, eu não quero ser cristão, porque eu testemunho lá em casa. Mas é o quê? Que a irmã, não. As coisas, os problemas que acontecem aqui, eu ouço lá em casa. E agora, com isso aqui, ó, se a gente não tiver cuidado, acabou o culto e a gente Já manda logo o áudio. Eu mando áudio. Gente, se quiser servir a Jesus, eu só estou 53 anos no Evangelho e nunca desviei dele. Se você quer servir a Jesus, faz o seguinte: pede o Espírito Santo para mudar você, não as pessoas. Olha para as pessoas sempre como elas estivessem certas. O errado é você por não entender o erro delas. Isso é Evangelho. Amém? Amém. Quando a gente tem o coração curado assim, nós fazemos o papel do dispenseiro. E aqui está falando do obreiro e testemunho de casa. Quem ganha a sua casa para Jesus não são os seus lábios, são as suas atitudes. Amém? Amém. Camilo, vamos dar para você do lado do pastor João aí, resumindo, cara, você precisa ser um filtro. Um filtro. Lembra que alguém lembra aquele filtro de barro? Não, eu não sou tão velho assim. Você já tem um, Fernando? E aí você pega aquela água, coloca ali, aquela água está impura. Então no primeiro compartimento eu aquela água impura, mas tem um filtro ali. E só passa o que é necessário para você beber. O que não é, fica na dela. A mesma coisa precisa ser obreiro. Em casa precisa ser passado só o que é necessário, para eles entenderem o que é o reino e o que é o reino. Mas o nosso corpo também é assim. Quando entra o oxigênio, sai ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Um abre e outro fecha. Então, passa o sangue, porque você respira oxigênio e sai dióxido de carbono. Acho que é mais ou menos isso. Então, dentro do nosso corpo é isso. Porque tem átrio esquerdo e átrio direito. Coração, 2 compartimentos. Passa por um fecha, faz todo o trabalho. Quando está limpo, abre. Tanto o coração quanto o pulmão. Não é de qualquer maneira entrou dentro do coração, dentro do pulmão e saiu, não. É a mesma coisa. O nosso corpo também tem esse filtro. É esse filtro, quando você entra pelo esquerdo, sai pelo direito ou vice-versa, quando sai nutrido aquele sangue para o corpo. Entra desnutrido, mas sai nutrido para o corpo. Todo o oxigênio e as proteínas necessárias. É isso que você precisa. Seu sangue nutrido no corpo. Achar uma coisa ruim você vai, mas você precisa seu sangue nutrido para a sua casa. Mas eu sempre comento aqui, que no dia que eu fui lá no pastor João lá, estava tendo um papo homeomático, né? Foi o que eu fui lá. E aí até o trecho que nós lemos lá foi o problema termina aqui. Transferência de culpa termina aqui. É isso aí. Chegou em você, mas precisa terminar aqui. Você precisa resolver isso. Você não precisa chegar na sua casa e explodir, aí como a gente estava conversando lá no retiro, não precisa ter teus filhos falando assim, cara, não vou não. Eu estava até comentando lá sobre um pastor que o filho chegou e falou: pai, eu preciso sair da igreja. Eu preciso ir para outra igreja. Porque senão eu vou morrer espiritualmente. Então tem os irmãos fazendo algo aí com o Senhor, eu vou morrer se eu ficar. E ele foi, passou um tempo em outra igreja, e hoje ele voltou mais fortalecido para ajudar o pai dele naquela igreja. Precisando ter uma família querendo te ajudar na igreja. Porque se você chegar contando, como o pastor falou, tudo que acontece na igreja para a tua família, eles vão falar para